rígidos. E o que é um disco rígido? Um disco rígido é a peça principal que o computador usa para armazenar, acessar e administrar informação. É uma combinação fascinante de eletrônica e mecânica. Então, um computador funcionaria sem um disco rígido? Mais ou menos. Mas nenhuma informação poderia ser salva sem um dispositivo de armazenamento. O computador precisa de um disco rígido para acessar as aplicações e armazenar os dados. Você pode me mostrar o que isso quer dizer? Claro, vamos dar uma olhada. Nossa, parece mais um toca-discos maluco. Na verdade é. Os dois têm discos e cabeça, mas um disco rígido pode gravar dados no disco mais de uma vez e em setores múltiplos. Essa função se chama escrever. Assim como escrever em um pedaço de papel? Mais ou menos, só que é muito mais sofisticado. Deve ser mesmo. A cabeça de leitura-gravação desliza pela superfície e armazena a informação magneticamente. Se criar um documento em seu computador e salvá-lo, ele é gravado em código binário magnético no disco. Ah, tudo bem. Mas como é que eu pego de volta a informação do disco rígido? Quando chama a cópia do arquivo, o computador lê o arquivo armazenado e mostra no seu monitor. Essa função se chama leitura. Especificações de desempenho se referem à rapidez que um disco rígido lê e escreve os dados. Ah, certo. A primeira coisa que deve notar é que o disco gira. É assim que os dados são armazenados. O disco gira para que a cabeça possa acessar os dados. A velocidade de rotação é medida em RPM. É, que é rotações por minuto, essa eu sei. É isso aí. Quanto maior a velocidade de rotação do disco, mais rápido a cabeça pode acessar o setor onde a informação está armazenada. A maioria dos discos gira em 5.400 ou 7.200 RPMs. A Seagate é líder em inovação de velocidade de rotação. Ela foi a primeira a entrar no mercado com discos de 7.200 RPMs e, mais recentemente, os novos discos Cheetah. Essas belezinhas giram a 10.000 e a 15.000 rotações por minuto. É, isso é coisa beça. Sabe, se as rodas do meu carro girassem desse jeito, meu carro ia andar numa velocidade de quase 1.200 km por hora. É, mais ou menos. Vem cá, que termos técnicos são esses aqui no guia de vendas, como o tempo de acesso e taxas de transferência? São medidas de desempenho. Além da velocidade de rotação, veremos também o tempo de acesso. O tempo de acesso é o tempo que a cabeça leva para achar os dados no disco. É determinado por milissegundos, que é o milésimo de um segundo. Nem uma piscada. E aí, o que acontece depois? Os dados do disco são lidos e transferidos para o cache. E o que é um cache? Cache é só uma palavra francesa usada para designar a memória. É um chip que armazena os dados antes deles serem transferidos para o computador. Então a velocidade em que isso acontece é... É a taxa de transferência interna porque é inerente ao disco. O desempenho é determinado por megabits por segundo. Faz sentido. E depois, o que acontece? A informação vai do cache até o computador através da interface. Isso se chama taxa de transferência externa. É determinado por megabytes por segundo e é sempre mais rápido do que a taxa de transferência interna do disco. O objetivo é evitar qualquer gargalo. Isso é bem esquisito, mas eu acho que eu estou entendendo. Bom, o que é uma interface? A palavra interface se refere à tecnologia de conjunto de cabos que une o seu computador a outros dispositivos. Oh, peraí, o que é um dispositivo e por que eu iria querer unir meu computador a um deles? Dispositivo é um periférico, como HDs, drives de CD-ROM, scanners, backups de fitas, drives de disquetes. Já entendi, mas vamos voltar para esse negócio de interface. Há 3 tipos de interface básica que confrontam velocidade de transferência com custo. A Seagate oferece as interfaces paralela ATA, serial ATA, SCSI e canal de fibra. Quer dizer cabos e conectores? É, mais ou menos. Por que não disse logo? Então, como é que eu sei qual é a melhor para mim? É bem fácil. As interfaces paralela ATA e serial ATA são padrão para computadores de mesa. Isso é perfeito para pessoas que trabalham com um sistema de computador pessoal de mesa. Por quê? Porque oferece taxa de transferência externa de até 150 megabytes por segundo na serial ATA e por um preço razoável. 150 megabytes por segundo é bem rápido. Sem dúvida. E toda a capacidade que é usada com essas estações de serviço pesadas que fazem aqueles desenhos computadorizados ou com os servidores gigantes que tornam possível a internet? Hoje, as aplicações que consomem muitos dados, como servidores de e-mail, de internet, intranet, gerenciadores de banco de dados, vídeo, design, com a ajuda do computador, se beneficiariam da interface SCSI. Qual a diferença entre a SCSI e a ATA? Ela oferece taxa de transferência externa de até 320 megabytes por segundo e permite que os usuários façam a conexão com até 15 dispositivos. Então a SCSI é mais rápida do que a ATA? Se você usa aplicações que pedem taxas de transferência mais rápidas, como animação tridimensional, vídeo de full frame, transações online, a melhor escolha seria a SCSI. Fiber Channel. E a interface de canal de fibra é ainda mais rápida do que a SCSI. Certo, a Seagate foi a primeira a apresentar drives também com a interface de canal de fibra. A interface de canal de fibra é ideal para aplicação intensiva de dados. O canal de fibra tem a capacidade de transferir dados com até 200 megabytes por segundo em 2 canais. Puxa, existem mais vantagens no canal de fibra? Claro, o canal de fibra permite que os usuários conectem até 125 dispositivos e o comprimento da interface pode se estender até quase 10 quilômetros. 10 quilômetros? Para que eu preciso de tanto? Porque você vai poder conectar muitos gabinetes com grande poder de armazenamento, para que vários usuários acessem rapidamente informação de vários pontos. É importante saber cuidar da sua unidade de disco para evitar problemas. Se ela for danificada, os efeitos podem não aparecer até um momento crítico, e aí dados preciosos podem ser apagados, impedindo o funcionamento do computador e criando uma dor de cabeça monumental.
As duas principais causas de danos aos discos são manuseio incorreto e descargas eletrostáticas. O manuseio incorreto resulta em dano físico. Geralmente ocorre quando o cabeçote de leitura e gravação, que é rígido, se choca contra a frágil superfície magnética, criando uma cavidade e espalhando material magnético. O resultado é a perda de dados e a criação de um defeito insolúvel que causará problemas no futuro. O disco pode ser danificado por quedas, por choques, pela água, por mudanças bruscas de temperatura ou por contato com ferramentas usadas incorretamente. Muito menos óbvio, mas igualmente prejudicial, é o dano causado pela eletricidade estática, pequenas mas perigosas descargas elétricas que podem ocorrer quando se toca na placa de circuito impresso. Mesmo uma descarga minúscula pode estragar uma unidade de disco rígido, sem deixar marcas. Tais danos podem fazer com que a unidade pare de funcionar a qualquer momento. O efeito nem sempre é imediato.